Pessoal, então, boa noite. Nessa aula de hoje, nós vamos falar do Fórum 2, que eu pedi para vocês fazerem. E esse Fórum 2, ele já vai compor a nota da segunda VA, tá? Já me adiantando que a segunda VA de vocês, só confirmando aqui, a data que ela já está prevista, para vocês irem se organizando. Segunda VA de vocês do dia 18 ao dia 23 de maio, tá? Então, não deixe acumular trabalho e nem conteúdo. Já tem muita coisa postada. Toda essa matéria do EAD aqui, ó, que tá postada, ela vai compor a nota da segunda VA de vocês. Então, a matéria da segunda VA é psicanálise. Então, começa com a aula 1, tem a aula 2, a live, que foi uma revisão que eu fiz, da aula 1 e 2. Aula 3, parte 1, aula 3, parte 2. A live do dia 20 de abril, que foi a revisão dessas duas últimas aulas 3. E agora nós vamos estar comentando os fóruns para vocês fazerem as postagens, tirar dúvidas, para complementar a nota da segunda VA. Então, vai ser do mesmo esquema, 30 pontos os trabalhos, através dos fóruns, e 70 pontos as provas, que já está previsto nessa data aí do dia 18, repetindo, do dia 18 ao dia 23 de maio. Bom, eu vou falar hoje do Fórum 2. O Fórum 2, ele cuida da psicologia no desenho divertidamente. Como nós falamos nesse semestre da teoria psicanalítica, então eu vou comentar a letra C. E vocês têm que fazer ainda a análise dele na teoria behaviorista, que são os condicionamentos respondente e operante, a teoria Gestalt, comentar essa teoria dentro do desenho, e eu vou estar falando da teoria psicanalítica hoje. Bom, para começar a falar, pelo que eu vi aqui no fórum, alguns alunos já responderam, né? Eu queria saber se alguém quer começar falando, fazendo um resumo do desenho, tem alguma pergunta para fazer específica, deixo vocês à vontade. Alguém quer começar falando do desenho? Sim? Não? Bom, o desenho, então, da Divertidamente, ele trabalha com conceitos de neurociências e psicanálise. Desculpa. Ai. Ele vai cuidar, o desenho trata das memórias que são construídas e que formam a nossa estrutura psíquica. E a personagem principal... Ai, gente, desculpa, eu tô muito ruim. A personagem principal é a Riley, que ela tem 11 anos. Então, o desenho vai tratar dessa estrutura psíquica, da memória que forma a estrutura psíquica e como que vai formando o comportamento dela. A Riley está naquela fase que ela está saindo, um conflito que ela está saindo da fase de criança e entrando na fase da adolescência, né? Então, ela começa a ter os conflitos da própria referência social que ela tinha com os pais, e agora ela tem essa outra referência social que é com a escola. Então, o primeiro conflito que ela tem aí é porque ela tinha toda uma estrutura formada numa cidade onde ela morava, com os colegas que ela tinha, os amiguinhos de escola, e de repente o pai dela recebe uma proposta de emprego, ele precisa mudar para trabalhar e sustentar a família. Aí eles se mudam para uma cidade, só que ela idealizou, ela entendeu quando o pai falou que precisava mudar, né? E a mãe falando que ia mudar também. Ela achou que o lugar seria maravilhoso para onde ela iria, seria muito melhor de onde ela estava, né? Só que ela chegou, o primeiro conflito que ela tem é o choque que ela cria, que ela tem com o que ela fantasiou que seria esse novo lugar para onde ela ia
e a realidade desse local. Gente, ainda bem que tá separado, a gente tá separado, né? Eu dando aula espirrando desse jeito aí na sala, tá vendo? Ainda bem que tem a separação de corpos. Ai, Jesus. Bom, o pior é que essa aula é gravada, ainda vai ser postada. Ai, credo. Vamos lá. Então, essa Riley que tem 11 anos, o desenho retrata, dentro dessa formação dela, 5 sentimentos que vão atuar na Riley, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a repulsa. Lembrando que, gente, isso aqui é um tratamento da psicanálise, tá? Que é apertar a fronte aqui, ó, porque o espirro pode ser a projeção do medo de alguma coisa. Então, toda vez que vocês tiverem medo de alguma coisa muito forte, se vocês apertarem aqui, que é onde fica o nosso lobo frontal, não sei se vocês já viram algum filme, alguma coisa que o povo faz aquele tratamento exatamente aqui, no lobo frontal. Por isso que eu falei para vocês assistirem Nise, o Coração da Loucura. Mas no caso do Freud, ele nem não usava o picador de gelo, né, que foi utilizado durante muito tempo, infelizmente, na história do tratamento de psicóticos, né? Então, mas basicamente, você aperta aqui, ó, se o seu estado físico estiver relacionado com alguma coisa emocional, ele, na hora, ele corta. Olha aqui, ó, parei de espirrar. Por quê? Muitas coisas que fisicamente a gente sente pode ser uma projeção de medo, que é o que a gente está falando aqui exatamente no desenho, de raiva e de outros sentimentos que a gente tem, né? Só que a gente projeta, por exemplo, com gastrite, a gente projeta com alergia. Alergia, na verdade, é um excesso de anticorpos, né? O excesso de anticorpos pode projetar uma alergia. O espirro, que é retirada, repulsão de alguma coisa. Quem assistiu a minha última aula que eu falei lá das fases psicossexuais, né? Da formação psicossexual do indivíduo, lembra lá da importância do defecar, que é a expulsão, né? Que a gente desenvolve isso na fase anal. Então, fica a dica para vocês, quando vocês estiverem com alguma dor, alguma coisa, e ela estiver associada à psique, porque pode ser que não seja, nem todo mundo que é doente tem alguma coisa com a psique. Mas uma das medidas eficazes é esse aqui, ó. Ó, viu que eu parei de espirrar? É porque como a gente está nesse momento aí de tensão, todo mundo com medo, inclusive eu, né, que eu sou humana, esse negócio de coronavírus, isso acaba fazendo com que a gente no inconsciente tenha medo e pavor. E aí a gente busca uma outra coisa para substituir aquilo, que pode ser o espírito. Ó, melhorei. Voltando. Então, na história de Riley, que ela tem 11 anos, ela tem esses 5 sentimentos que a atravessam, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a repulsa. Lembrando no início do desenho que ela nasce com o id, que é aquele sentimento de prazer, e no desenho, né, o id só opera no id, o princípio do prazer. Então, por isso que o bebê ele não tem consciência e controle, por exemplo, de que ele não pode fazer xixi na roupa, que ele não pode fazer cocô na hora que ele quer, porque opera nele o sentimento de prazer, inclusive de liberar o cocô ou o xixi, porque caso contrário aquilo o incomoda. Que é por isso que ele chora, porque ele quer mamar, porque mamar lhe dá várias sensações de prazer, de conforto nos braços da mãe, de prazer de ter a fome saciada. Então, o primeiro princípio que opera na gente de prazer, segundo o desenho, no caso da Riley, é o da alegria. É um deles, né, que o desenho representa. Claro que a gente não tem só esses sentimentos, alegria, tristeza, raiva, medo e repulso. Nós temos mais sentimentos, né? Mas o desenho trabalha com esses 5 como básicos, né? Então, ela nasce com alegria. E lembrando, quem viu o desenho, lembra que quando ela nasce,
já existe um sistema operacional na mente dela. Isso é interessante, achei bem legal. Não sei se vocês lembram disso, quem assistiu o desenho, na mente dela já tinha a sala de controle. E ali a sala de controle tem os botões, né? Até então, quem operava todos os botões era a Alegria. Bom, o que representa a sala de controle? Olha o nome, sala de controle. Ela já tem todos os botões que vai controlar as emoções. Seria o ego, né? O ego é aquele que ele atua entre o id, tentando satisfazer os desejos instintivos do id, e o superego, que quer controlar, porque ele tem a noção do certo e do errado, do que pode e do que não pode. Então, o ego tenta fazer acordo entre os dois, mas ele não atua impedindo um ou outro. Ele tenta, na verdade, dar liberdade e orientar, né, a melhor escolha. Ele tenta apaziguar os ânimos entre o id, que quer só o prazer, e o superego, que busca sempre a razão moral das ações, né? Então, essa sala de controle seria o superego, aliás, seria o ego. Eu já nasço na minha mente com um possível controle daquilo, e só que quem vai controlar é quem está dinâmico ali na minha mente. Por isso que o desenho é bem interessante, porque ele começa sendo controlado por alegria, e a alegria, o tempo todo, ela tenta impedir a tristeza de atuar. Não sei se vocês viram isso, presenciou isso. Então, a briga ali, a tese, a defesa ali do desenho é que a alegria queria dominar todos os espaços da vida de Riley e isolava a tristeza, que a tristeza não podia participar de nada. Só que a tristeza começa a tocar nas memórias da Riley, né? E as memórias dela são representadas por bolas. E quando a tristeza toca naquelas memórias, as bolas mudam de cor. E aí Riley começa a ficar triste, e a tristeza ela pode ter etapas, né? E aí o que eu achei interessante no desenho para a psicanálise é que tudo em excesso é ruim. Então, por exemplo, quem diz que a alegria é a solução? A pessoa muito alegre ou exageradamente que busca essa alegria, ela pode ter frustração muito grande quando ela não alcança essa alegria. Ou essa alegria pode ser um sinônimo também de uma pessoa arrogante, de uma pessoa descompromissada. A tristeza também. A tristeza sem ação, ela deixa a pessoa doente, né? Agora, a tristeza é importante porque ela nos leva ao luto. E luto é o símbolo daquilo que morreu. Se morreu, eu tenho a passagem para o novo nascimento. Então, é importante também termos etapas, termos todos esses sentimentos. O ideal é que um complemente o outro. Eles não são opostos. E é isso que o desenho tenta mostrar. De início, a alegria quer afastar a tristeza como se ela fosse o oposto, o ideal de uma vida. E depois, quem salva, na verdade, a Riley é a tristeza. Porque a tristeza nos leva à consciência do nosso estado e nos leva a tomar uma posição, né? Nos leva a refletir. É importante refletir sobre a vida. Até que a alegria confia na tristeza e deixa a tristeza tomar a direção para tentar salvar a Riley, né? Então, o desenho vai mostrar, então, que cada experiência que a gente tem, que é o que ele representa ali, pode ser armazenada como um traço da memória. Ela fica gravada. Quando a minha experiência é gravada no meu subconsciente, eu tenho aí o id. Não sei se vocês lembram, o subconsciente é aquele lugar escuro, cinza, de sombras, em que algumas memórias até
evaporavam, né? Então, quando eu levo para o subconsciente, muitas das vezes o que é levado para o subconsciente são memórias que são diluídas com o tempo, porque são muito antigas, tem muitas coisas que a gente não se lembra, principalmente quando é muito antigo. Lembranças vinculadas, por exemplo, à nossa infância, quando tinha 1 mês de idade, 2 meses de idade. Pouco provável que alguém vai se lembrar disso quando já está mais velho, porque é natural que ela vai ser diluída com o tempo, e o desenho mostra isso, né? Aquela memória antiga já estava se esvaindo, né? E outras vão para o id também, que são as memórias perigosas. Todas as memórias perigosas que podem nos fazer sofrer, a gente prefere isolar. Tudo aquilo que a gente não quer enfrentar, tudo aquilo que nos ofende, que nos traz medo, que nos traz rancor, que nos traz raiva, é natural do ser humano querer isolar aquilo, e aquilo fica ali escondido nesse id, só que isso pode ser um problema. E aí, essa infância de Riley, ela tem vão sendo criadas ilhas de lembranças conforme a vivência dela, né? Ou seja, o contexto social vai ajudar a formação dessas ilhas de lembranças. Então, olha o tanto que é importante o vínculo da mãe, por exemplo, com o filho no ato da amamentação, seja no peito, ou seja, a mãe dando o mamar para o filho, porque esse ato dela pegar o filho nos braços, aconchegar a criança, é importante porque há uma troca aí entre o exterior da mãe com o interior da criança, que é essa troca de afeto, e isso vai construindo lembranças nessa criança. Mesmo que essa criança um dia esteja lá com 40 anos de idade e ela não lembre com detalhes esse momento ele vai ficar lá no id, porque deu prazer para ela. E lembrando que a gente falou, como Freud dizia, a nossa mente é um grande iceberg. E boa parte desse iceberg está submersa. E essa parte submersa é o id. Então, só uma ponta dele que aparece, que é o nosso consciente. Então, imagine um iceberg mais ou menos desse tamanho, né? Fazendo analogia de Freud. O que aparece, que é só essa ponta aqui, que é o meu id, o meu consciente, aquilo que eu tenho consciência do que estou fazendo. O resto fica submerso. Tudo isso aqui, ou na terra, ou no oceano, ou onde você quiser imaginar aí, isso aqui compõe o meu id, o meu inconsciente. Lembrando que essas memórias aqui que compõem o meu id, algumas vão ser diluídas com o tempo, que é o que o desenho mostra, aquelas bolinhas que vão se esvaindo, e outras ficam lá porque são perigosas, é melhor ficar lá mesmo. Mas elas compõem, muitas delas, o meu eu, o que eu sou, que são as ilhas de lembranças. Então, às vezes a gente não lembra com detalhe nesse momento que a mãe colocava a gente no braço, né? Mas a gente sente emocionalmente estável em razão desse momento que parece tão simples, que foi segundos de vida, né? Ou poucas horas que isso aconteceu, mas que foi tão importante para a formação do indivíduo que eu sou hoje. Então, são pequenos gestos que vão formando essas ilhas de lembrança. Agora, obviamente, a ilha de lembrança da Priscila não é a mesma ilha de lembrança da Luana, por exemplo, tá? Por isso que eu pedi para vocês depois, vai ser um outro fórum de discussão, que eu vou querer que vocês assistam. Eu já estou preparando o próximo fórum, a ira de um anjo também, né? Porque nesse A Ira de um Anjo, ele vai tratar exatamente disso. Quem quiser se adiantando e assistindo, quem está em casa e sem fazer nada, vocês vão ficar assim, impressionados com a história dessa menina. Eu vou resumir para vocês. O contato que ela teve com a família, que no caso dela com o pai, foi de violência sexual. O pai dela abusava dela quando ela tinha 1 ano de idade, sexualmente falando.
E aí quem tiver interesse, começa a assistir. Inclusive tem um filme que conta a história dela, mas tem um documentário também, que depois eu peguei até o link para passar para vocês. Mas quem quiser ir adiantando, que vai lembrar o que seria essa Ilha da Lembrança, como que forma a Ilha da Lembrança. Nem sempre a Ilha da Lembrança minha é igual a do outro. O fato de ilhas serem diferentes, né, essa lembrança que a gente tem, não significa que elas podem ser mudadas. Inclusive para o indivíduo que teve ilhas maravilhosas, que foi o caso da Riley. As ilhas de lembrança que ela tinha eram lindas, né? Porque ela teve uma estrutura familiar interessante, os pais sempre deram atenção para ela, ela recebeu o carinho necessário, boa parte da vida dela, a força que motivou a vida, lembra que os instintos, segundo Freud, que a turma de vida é instintos de vida e de morte? Então, os instintos de vida na Riley eram muito fortes. Então, ela tinha uma vida muito confortável. De repente, o pai muda. Ela muda de amigos também, que começa a criticá-la na nova escola, né? E ela tem um choque. Ou seja, aquela ilha de fantasia que ela viveu até aquele momento, que ela construiu tudo que ela era, foi por água abaixo. Você vê que tem parte do desenho que tudo começa a cair. E cai mesmo. Professora. Oi, Luana, fala. Uma questão assim que eu achei bem interessante foi a questão também da idade dela, né? 11 anos, ela já está entrando na pré-adolescência, também tá essa questão dos conflitos das emoções, né? Exatamente. Por isso que a gente terminou a psicanálise, para eu poder trabalhar esse desenho, na fase psicossocial. Não sei se você lembra, ela está naquela fase fálica, né? Em que ela começa a descobrir o corpo a partir do outro. Então, ela começa a romper o vínculo com o pai. Nessa idade aqui, até mais ou menos essa idade, a socialização ainda é primária, muito forte. O indivíduo precisa muito dos pais. A partir mais ou menos de 10, 11, 12 anos, que hoje a adolescência está começando cada vez mais cedo, o indivíduo, intelectualmente, ele começa a se separar do pai. E ele precisa ter grupos, outros grupos. Então, é aí que começa a surgir os grupinhos dos meninos das escolas, os grupinhos das meninas. E são eles os mais vulneráveis a ataques sexuais. Porque como o referencial deles passou a ser o corpo do outro, é nessa idade aqui que eles sofrem muito, pode sofrer muito essa questão de pedofilia, né? Se você for pegar estudos da pedofilia, a idade que mais cresce, que eles são mais vulneráveis, é exatamente por volta dos 9 aos 13, 14, porque a idade mental, como ela é fisiológica, né, tem a ver com fisiológico, ela muda também conforme os anos passam, né? Eu lembro da minha avó falar assim, que na época dela as crianças nasciam com o olho fechado e levava 7 dias para abrir os olhos. E minha avó falava que os meninos tinham de pau de coeiro, que fechava a criança, botava que pano assim, os recém-nascidos ficavam até intactos, assim, né? Era tudo no coeiro enrolado, era quase 1 mês, 2 meses, o menino mexia o braço, não, quase em tempo de, como se diz, atrofiar os membros da criança. E quando minha filha nasceu, minha avó foi me ajudar, ela ficou horrorizada, porque o médico falou que não era para pôr coeiro. Aí ela falou assim, mas como que o umbigo vai cair? O médico, não, hoje em dia as crianças não usam mais isso. E ela ficou mais chocada ainda dela ver a minha filha nascer com os olhos abertos. Aquilo para ela foi um horror, porque ela era de roça. Então, assim, a referência que ela teve da vida durante muito tempo foi da roça e dos filhos dela, que nasceu tudo com o olho fechado. Ela falou, mas o que é isso? Ela ficou assim, horrorizada. E o médico falando, mas senhora, é normal, as crianças hoje nascem com olhos abertos. Então, a evolução da nossa mente, ela acompanha a sociedade. Eu não sei se é a sociedade que nos torna mais evoluídos ou é a gente que leva essa evolução social. Não dá para saber. Mas, enfim, nós não agimos mais com a mesma idade que a gente agia alguns anos atrás. O indivíduo hoje, com 5 anos de idade, ele não tem mais aquela interação, compreensão de mundo que ele tinha com 100 anos atrás. É totalmente diferente, né? A cultura obriga ele a ser esperto, né? Vamos imaginar assim. Bom, então,
é o que acontece com a Riley. Esse desenho mostra que, mesmo que a pessoa tenha uma formação maravilhosa, igual ela teve, uma estrutura linda, não significa que aquilo vai firmar o indivíduo e eu vou ter certeza que aquele indivíduo vai ser bom. Eu lembro de eu ler um livro que me marcou profundamente no ensino médio, chama O Sargento de Milícias. Não sei se alguém já leu esse livro. Eu fiquei indignada com esse livro, porque o cara, vou falar rasgado, nasceu no cu da galinha, né? O ovo no cu da galinha. Ele foi adotado, uma família maravilhosa, e eles faziam tudo para ele. Ele tinha tudo para ser um cara ético, moralmente bom, educado, teve todas as oportunidades na vida, só que ele era um mala. E no final tudo dá certo para ele, mesmo ele sendo mala. Ele faz coisas horrorosas e no final tudo dá certo para ele. Aí, quando eu terminei de ler o livro, eu falei, mas acabou? É isso o livro? Eu fiquei assim, revoltada, porque na minha ilha da fantasia, na minha formação, ele tinha que ter sido punido, recebido alguma coisa da vida. E, infelizmente, não é assim que acontece, né? A realidade nossa é exatamente essa. Tem gente que a gente conhece, que você fala assim, gente, mas como que a pessoa teve tudo ideia desse jeito? Tem até um psicólogo que é estudado no direito penal, não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre ele, chama Lombroso, que ele fala que tem indivíduo que nasce ruim mesmo, a maior parte dele é ruim, inclusive ele defende que como o indivíduo é ruim, ele não tem tratamento, não. É o que ele... A teoria do criminoso nato, né? Por isso que no Fórum 3, eu pedi para vocês lerem aqueles 2 textos que vai tratar exatamente disso. Ou seja, o indivíduo muito mimado, que tem tudo, é ruim para ele, porque ele não tem estrutura para enfrentar a vida. E o contrário também. O indivíduo muito sofrido também, pode ser que ele não tenha estrutura. Agora, alguns momentos da nossa vida, que as coisas acontecem, tem que acontecer mesmo, porque estar vivo é isso aí, é que nos toma posição. Por isso que ter tristeza é muito importante. Porque a tristeza nos leva ao luto. O luto de morrer uma etapa da nossa vida e começar outra, né? A gente não pode ficar preso ao passado. Eu costumo dizer que a depressão é uma doença específica de prisão ao passado, ao que viveu e não foi resolvido. E a ansiedade é uma prisão do medo do futuro. Você ainda nem viu e está sofrendo. Então, a ansiedade é uma doença voltada para o sofrimento do futuro e a depressão do passado. Lembrando aqui, no desenho, gente, é uma luta entre a alegria e a tristeza e sentimento, tá? Porque a depressão, para Freud, e isso tem estudos não só para ele, né? Para a psicologia, a depressão é uma doença. Ela não é um estado emocional, ela é uma doença, tá? Então, não devemos confundir memórias tristes ou a tristeza, que é um estado de espírito, uma emoção importante que nos ajuda a compreender outros sentimentos, com depressão, que é outra situação. Depressão é uma doença psicológica, precisa de tratamento e inclusive tratamento psiquiátrico, porque alguns casos precisam de remédios, né? Você tem uma baixa muito grande de hormônios que controlam esse prazer. Por exemplo, a gente está falando da alegria, é a serotonina, né? Então, se tiver uma baixa muito grande da ocitocina, serotonina, que são hormônios cerebrais, eu posso ter um distúrbio de depressão, transtorno bipolar e tantos outros que a gente tem agora na sociedade moderna, pelo excesso que a gente usa a mente concentrada o tempo inteiro, seja na televisão, seja no celular. Isso aqui é a grande bola de cristal da bruxaria lá do século passado. Mas, enfim, não vamos falar disso aqui agora, não. Hoje em dia a pessoa acorda com isso aqui lendo e dorme com isso aqui vendo o que está falando. Então, as pessoas estão doentes pelo excesso do uso do cérebro, da concentração, e não perceberam isso, né? Você quer melhorar da saúde um pouquinho? Vou dar outra dica. Desliga o cérebro. Faço yoga. O que é yoga? Eu falo de yoga o tempo inteiro, mas uma das formas da yoga com
começa tirando o celular da sua vida, pelo menos faz o teste 3 dias. Faz 3 dias eu não vou usar o celular, você já vai melhorar bastante. Tanto a ansiedade quanto a depressão. Bom, pessoal, eu fui avisada aqui do tempo, tá? Então, pode ser que caia a qualquer momento nossa aula, mas ela vai ser gravada e eu vou postar. Então, é por isso que eu falei para vocês assistirem a Ira de um Anjo. A história da menina é linda. Linda, linda, linda. Então, assim, ela tinha tudo para dar errado, essa menina, e não deu. Resumindo, a história foi essa. E ela já é o contrário da Riley, né? A Riley tinha tudo para dar certo e teve um momento que ela quase escorregou e perdeu tudo. Porque o ápice da tristeza, quando não consegue resolver os problemas pela tristeza, por isso que é importante verbalizar, escrever no papel o que você está passando, porque ali você exterioriza sua emoção. Mas uma emoção não resolvida, ela pode dar lugar a problemas graves e ela se tornou apática, né? Que é aí que os pais começaram a se preocupar. Ela não comia, ela não queria conversar com ninguém, ela queria ficar isolada. Então, isso pode se tornar um problema. E foi quando os pais perceberam isso e começaram a conversar com elas, né? Então, esse desenho trata do recalque psicanalítico que Freud trabalha, que são mecanismos de defesa contra as lembranças negativas. O tempo inteiro é a alegria tentando... desculpa, gente. É a alegria tentando proteger, achando que estava protegendo a Riley da tristeza, porque não queria que a tristeza chegasse e tocasse nas lembranças ali, que foram construídas para Riley. E isso faz com que a gente esconda e leve essas lembranças para o plano do inconsciente, porque a gente não quer lidar com aquilo, né? Só que nem tudo pode ficar no inconsciente. Por isso que Freud faz um simbolismo, né? Ele trabalha com esse iceberg, que a maior parte da nossa mente é a parte do iceberg que está escondida. Por quê? Para eu ver esse iceberg, eu tenho que me afundar no oceano. Por isso que eu preciso de uma análise. Aí eu preciso de um profissional para afundar nesse oceano e trazer à tona aquele recalque, que é o iceberg, aquilo que você escondeu no inconsciente sem querer. Às vezes, muito do que a gente esconde no inconsciente não é proposital, né? Então, essa teoria do recalcamento, que é aquilo que eu escondo nesse iceberg, que é a parte mais importante, é a pedra angular em que se assenta toda a psicanálise, que foi o que Freud disse, né? E o desenho trabalha também a questão do superego, que ela luta o tempo inteiro, né? Quando ela quer desobedecer os pais e ela responde o pai, fala uma coisa lá com o pai, e a mãe vai chamar a atenção dela, e o próprio pai chama a atenção dela, e ela começa a pensar, realmente eu tenho que mudar. Então, tem momentos que ela não quer mudar, que é o id, procurando o lado animal, né? Em que ela se torna até egoísta, sem entender a situação dos pais. E tem também o superego, quando os pais, ela quer forçar a conversar, quer forçar a estar na mesa com os pais, seria o superego falando para ela, projetando nela qual que seria o ideal de uma filha boa, né? Uma postura dela como filha. Então fica esse conflito dela aí nesse desenho o tempo inteiro entre o superego, o ego e o id. Bom, esse desenho ele trata do papel do sistema límbico. O sistema límbico é a parte do cérebro que é responsável por nossas emoções e comportamento social. E a primeira emoção, como eu falei, que ela vive, no caso dela, foi a alegria. Nem todo mundo passa por essa emoção. Imagina uma criança recém-nascida que é rejeitada no útero da mãe, porque a criança, onde ela mais sente é no útero. Aliás, tem estudos interessantíssimos provando como é importante
a formação da psique do indivíduo nos primeiros meses de vida no útero. Esse contato da mãe com a criança, como é importante ainda no útero materno. Tanto é que uma das consequências da rejeição ou da frustração de emoções, porque cada indivíduo age de uma forma, é o chupar dedo. Tem recém-nascido que está no útero chupando dedo, né? Então, porque a troca de sentimento é muito mais sensível, é muito maior entre a mãe e a criança quando ela está no útero. Aliás, as crianças são muito mais sensíveis, são receptoras de sentimentos muito maiores do que eu, que sou adulta. Por quê? Porque nela opera só o id. Então, ela não tem filtros do ego. O ego ainda vai ser formado quando ela for crescendo e aprendendo valores sociais. Então, como nela opera só o id, ela filtra tudo muito rápido. Por isso que é muito sério e a gente tem que ter cuidado demais com a criança. Pessoal, tem um pedido aqui para eu enviar o link do documentário Efeito Lúcifer. Efeito Lúcifer. Ah, eu vou enviar sim. Vai ser o outro fórum que eu vou abrir. Eu vou abrir hoje o outro fórum e vou já colocar o link. E aproveitando que a colega me perguntou disso, eu vou pedir, gente, que todas as dúvidas que vocês tiverem de novo, referente a fóruns, a nota, a trabalhos, seja postado no EAD, tira dúvidas. Eu pedi para criar esse EAD para isso. Porque eu tenho 10 turmas, ainda advogo e ainda tenho pacientes da minha área que eu atuo da psicanálise. Imagina como é minha vida, não preciso nem falar. Então, eu não tenho como ficar atendendo individualmente cada um que me procura, não. Então, manifestem no grupo, porque pelo menos eu vejo respondo para todo mundo que tiver dúvidas lá. Alguém me falou que vocês são o segundo A, né? Que tem um link que eu mandei no fórum que não está abrindo. Deixa eu ver aqui. Atividades. Priscila, acho que fui eu. 3. A psicanálise no direito. Salvo engano, é o texto 1 do interesse da psicanálise para o direito na contemporaneidade. Esses dois textos, gente, eles têm naquela apostila de vocês. Eu até coloquei aqui. Esses resumos estão na apostila. Os dois. A única coisa que eu fiz foi encontrá-los na internet e postar aqui. Eu consegui abrir o link que está no meu nome aí, Priscila, não direto aqui. Eu peguei, Ctrl+C, né? Cliquei em cima dele, botei no Google e abri. Porque se você clicar em cima, ele não vai abrir mesmo, não. Mas se você marcar ele todo, fazer Ctrl+C e for para o Google, Ctrl+V, ele aparece lá, tá? Ou olhe na sua apostila que o texto está lá. Para quem prefere ler e marcando, igual eu gosto de ler, fazer um marca-texto, o texto está lá. E esses links do Efeito Lúcifer eu vou passar para vocês, que vai ser o outro fórum. Mais alguma dúvida, gente? O Divertidamente resumindo é isso. Eu acho que não tem mais nada para falar. Peço para quem não assistiu, assista, tá? E complemente o fórum, não deixe acumular, senão depois vocês não dão conta, que é muita coisinha, né, que vai acumulando de trabalho, para não deixar para a última hora por causa da prova também. Ai, aí, ó, tá terminando a aula, eu começo a pensar no trem. Ô, Jesus. Alguma dúvida? Não, né? Então tá, eu vou encerrar a aula para poder tomar um chá, tá bom, gente? Pode ser? Tá bom, professora. Melhoras. Melhoras, professora. Tchau. Tchau.